Bom dia, amigos. Bom dia, Dani, bem-vinda. Tudo bem? Como foi o fim de semana? Tranquilo? Com esse frio? Deixa eu iniciar aqui a transmissão para a gente começar a nossa conversa. Espero que esteja tudo bem. Hoje é dia 24/8/2020. Bom dia, Cristiano. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, Fernando. Bom dia a todos, amigos queridos. Já estão entrando aí para a gente trocar uma ideia, bater um papo, começar a nossa conversa fraterna. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, nossa semana se iniciando. Dona Verônica, bem dia. Tânia, minha querida, bom dia. Espero que você esteja bem, Tânia. Sem dor, cirurgia bem sucedida, graças a Deus, né? Isso aí, gente. Seu Luiz, bom dia. Verônica, Dona Ana, já tem bastante gente entrando aí, que bom. Dona Edna, Andréia, minha prima, Marilene. Bom dia, pessoal. Já tem bastante gente, já podemos começar o nosso trabalho, né? Espero que todos tenham passado um bom fim de semana, que todos fiquem bem. Que todos estejam bem, que tenham conseguido passar. Dona Lília, bom dia. Michele, Aline, Suzane, olha quanta gente já aí, que bacana, quanta gente online. Fico feliz. Vera Moreira, bom dia também. Vera Aline, Físio, outra Aline. Que bom, já tem bastante gente aí trabalhando conosco. Vamos começar o nosso trabalho. Pensamento positivo, vai ao médico. Por conta de uma hérnia, vai dar tudo certo, Dani, já deu tudo certo, se Deus quiser. Tereza Cristina, que bom, gente, boa semana para todos vocês, viu? Eu espero que, sinceramente, todos vocês fiquem bem, tenham uma semana de muita luz. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, fazer uma reflexão, para que a gente possa elevar o pensamento lá nas alturas, né? Levar para Deus, para Jesus, nossos corações e podermos começar uma semana com bastante boa vontade, com bastante ânimo. Bom dia, Denise Bonavita, querida. Aurélia, minha amiga, nossa querida companheira lá do Projeto Voar. É isso aí, Aurélia. Bom dia para todos nós. Vamos começar a nossa leitura de hoje com o livro Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, certo? E a lição de hoje é a de número 17, capítulo 17 do livro Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E as palavras são de Paulo de Tarso. O título do capítulo é Intercessão. Paulo pede, olha gente, que coisa incrível, que coisa bacana. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, ele pede ao povo que ore por eles, porque eles sabem o quanto a missão deles é uma missão grandiosa e difícil. Olha a humildade do apóstolo, né? Ele pede ao povo para orar por ele. Então, o título é Intercessão. E a palavra é a seguinte: irmãos, orai por nós. Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. E vamos ver então agora o que o nosso querido benfeitor Emmanuel nos traz de reflexão sobre esse comportamento de Paulo e essa palavra, né? Quando ele pede ao povo, às pessoas que orem por ele, que façam a sustentação de que ele necessita para seguir a missão dele. Olha como ele precisa, olha como nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre isso? Muitas criaturas sorriem, ironicamente, quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados.
Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. Amigos, eu estou no Instagram. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visando por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento, contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física. Vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Olha que interessante ele falar sobre isso agora, justamente nesse momento, num dia de hoje. Por acaso hoje aqui no Rio de Janeiro nós estamos tendo um dia de sol, né? Mas nós tivemos um fim de semana tenebroso de frio. E nós cariocas sentimos muita dificuldade de conviver com o tempo frio, porque não estamos acostumados. E o Rio de Janeiro, por ser uma cidade muito dada às atividades externas, muita gente acaba deprimindo quando tem que se deparar com o frio. A gente não tá, além de não estar acostumado, climaticamente falando, incomoda a pessoa, fisiologicamente. Nossas residências não estão adaptadas para o enfrentamento de um frio, né, mais intenso, e o nosso comportamento, a nossa atividade social, por mais que nós estejamos nesse momento ainda em processo de isolamento, eu penso que todos estejamos ainda, de certa maneira, isolados, porque eu ainda estou, por mais que já tenha havido um pouquinho de flexibilização disso, a gente ainda está caminhando, né, para essa liberação. Então estamos efetivamente ainda presos em nossos lares e muitos de nós sozinhos. Então, sobrevindo esse tempo mais fechado, a gente acaba se sentindo um pouco depressivo. Mas engraçado que Emmanuel nos traz aqui essa reflexão, fazendo observações muito importantes. Olha como nós ainda somos pessoas, espíritos ainda tão fincados, presos ao que a nossa visão e o que os nossos sentidos materiais nos permitem no âmbito espiritual. Nós já sabemos que nós temos uma anteninha que ela pode se ligar à espiritualidade superior a hora que nós quisermos. E quanto mais nós o fizermos, nós exercitarmos essa comunicação com a espiritualidade superior, mais essa antena vai se ampliar. E mais nós vamos ter comunicações, e isso vai ser benéfico para todos nós. Então Emmanuel traz para nós hoje no capítulo 17 o exemplo de Paulo de Tarso, que fala ao povo os Tessalonicenses, pede aos Tessalonicenses que orem por eles, orem por nós, pelos apóstolos, afirmando claramente que a intercessão do alto é super importante para que nós possamos vencer os nossos medos, as nossas batalhas pessoais, interiores também. Não é só a batalha do dia a dia, não é só o trabalho, é a batalha interior, são as lutas internas que nós precisamos travar diariamente, controlando nossos impulsos, dominando as nossas más inclinações, percebendo muitas vezes as nossas imperfeições, as nossas impurezas mentais, lembrando que não adianta você ter um comportamento reprimido de certas atitudes, você precisa ter um pensamento livre, libertado dessas atitudes ruins.
Exemplo, a pessoa que tem problema no segmento sexual, por exemplo, ela evita ter atividade. É uma pessoa. Eu estava lendo ontem um livro do Divaldo que falava sobre isso, que ele estava dando uma palestra na Alemanha. Então, uma mulher, uma terapeuta, psicóloga, vai assistir um trabalho que ele faz de psicologia, de terapia sexual. E aí ela chega e fala para ele que ela tem um problema sério, que ela tem um problema de compulsão sexual. E aí ele conversa com ela inúmeras vezes e tenta ajudá-la e tudo mais. E no final de tudo ele fala o seguinte para as pessoas: olha, não adianta você ter tão somente você evitar o comportamento sexual na atividade física. Você tem que evitar também no pensamento, você tem que controlar os seus pensamentos, para que você possa realmente se libertar. E todos os demais vícios são assim. Falar mal dos outros, a tendência à ira, a tendência ao ciúme, a tendência ao ódio, né? a gula, a tantas outras coisas, a avareza. Então são sentimentos, são circunstâncias que nos é dado, nos são dadas como demonstração da nossa imperfeição, né, dos nossos momentos do grau de adiantamento que o nosso espírito se encontra. E nós estamos aqui encarnados justamente para lutar contra essas mais imperfeições, contra esses, dominar, perceber, mas para que nós possamos controlar, dominar e nos libertarmos dos problemas, nós precisamos saber quais são esses problemas, compreender aonde estão as nossas imperfeições, aonde residem as nossas mazelas morais, para que nós possamos combatê-las. Porque se nós não percebermos, não soubermos aonde estão as nossas mazelas e quais são essas mazelas morais, nós vamos combater como? Precisamos de autoconhecimento. Isso é reforma íntima. A reforma íntima, ela é o controle, a dominação das mais inclinações, a vontade de você elevar o pensamento, mas a partir do conhecimento do que de quem é o meu inimigo. Quem é o meu inimigo pessoal? Quem é o meu inimigo psicológico? As minhas mais imperfeições. Aonde eu falho? Eu sou vaidoso em excesso? Eu sou orgulhoso em excesso? Eu sou egoísta? Eu tenho problema de falar dos outros? A maledicência? Eu sou ciumento ao extremo? Por que esse ciúme? Aonde nasce esse ciúme em mim? O que está faltando em mim? As minhas ansiedades. Amigos, as nossas ansiedades, elas são consequências das nossas expectativas frustradas. Olha o que eu estou falando para você. Nós só nos sentimos ansiosos quando temos uma expectativa frustrada. Ontem eu estava lendo sobre isso. Um filósofo da antiguidade falando sobre isso. Esqueci o nome dele agora. Eu coloquei em algum lugar, enfim, e ele dizia que nós nos sentimos frustrados, nós sofremos porque temos expectativas de coisas que nem valem a pena para nós, mas não conseguimos controlar, dominar. E o que a gente precisa fazer é ter autoconhecimento, é descobrir efetivamente aonde estão as nossas necessidades que não são boas para nós, entendermos que elas estão ali, que elas não são boas para nós e controlar. E nós temos uma ferramenta que é muito saudável para a nossa vida como um todo, que é a oração, que é a prece. Deixa eu desligar aqui o sonzinho do coisa, porque tem muita gente que não sabe que nessa hora eu estou online e se comunica. Então, meus amigos, o que nós temos que fazer aqui na conversa de hoje, Emmanuel está nos lembrando que nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, de provas que nós estamos passando, vamos orar, vamos pedir a intercessão do alto, a intercessão da espiritualidade. E todos nós, entre nós, podemos fazer isso pelo próximo. Se você vê uma pessoa na rua, você passa e você vira uma pessoa na rua em sofrimento, por mais que você não tenha um centavo para dar para essa pessoa, que você não possa reduzir o sofrimento daquela pessoa naquele momento, manda uma prece, uma oração.
Manda um pensamento positivo para que algum anjo possa, que alguma pessoa possa aparecer, já que você não pode, por exemplo, às vezes você está numa condução, você está no seu carro, você está desprevenido naquele momento e você vê um pedinte na rua em sofrimento, aí você fala, puxa vida, não posso agora parar para ajudar esse irmão, mas eu posso mandar uma prece para ele, pedir a Jesus que envie alguma pessoa que possa passar por esse irmão e que toque o coração dessa pessoa e que possa ajudá-la de alguma maneira para reduzir o seu sofrimento. Isso já é uma maneira de você ajudar o próximo. Eu, quando virei reikiano, em 2013, 2014, não me lembro agora quando, eu fazia muito isso, quando a gente aprende com os nossos mestres de reiki, né? Que quando a gente está vendo uma situação na rua de sofrimento, por exemplo, um acidente de trânsito, você passa por um local que está parado por um acidente de trânsito e você percebe que ali tem uma pessoa que foi atropelada, que está sofrendo, que está envolvida num processo traumático muito grande daquela colisão. Você envia um reiki, você faz uma prece, se você não é reikiano, envia um reiki para aquele momento ali, para aquele pessoal. Você não precisa saber nem quem é. Faz aquele reikizinho enquanto o ônibus está parado. Se você estiver caminhando, puder parar numa esquina, num local um pouquinho distante para não tumultuar, envia 2 minutos de reiki, 5 minutos de reiki. Se você não é reikiano, faz uma prece. Pede a intercessão da espiritualidade superior para que ela venha interceder junto ao Cristo, junto à espiritualidade superior em teu favor, em favor daquele que está em sofrimento. O que é a intercessão? A intercessão divina é isso. Você vai a um espírito de luz, você vai a um irmão que você tem amor e respeito e confiança, um Francisco de Assis, uma Nossa Senhora, por exemplo, a um São Bento, seja qual for a Santo Agostinho, seja lá quem for, a um preto velho que você tenha carinho, você chega e fala, Pai Joaquim, intercede por mim. O que você está querendo dizer? Você está pedindo aquele espírito de luz, aquele espírito superior, que ele suba e ele vá lá mais próximo do Pai, vá a Jesus, vá aos mentores superiores que olhem por você naquele momento de sofrimento. E aí você consegue um amparo espiritual. Então você pode também fazer isso pelas pessoas. Você soube que um irmão seu, que um parente seu está em sofrimento, está com uma crise conjugal, está vivendo um momento de trauma, está vivendo um momento de sofrimento material por conta desse problema que a gente está vivendo nesse planeta, essa loucura da pandemia. Pede a Jesus que interceda, pede a intercessão dos bons espíritos para aquela família, para aquele irmão. É como Paulo diz assim, irmãos, orai por nós. O que ele está querendo dizer? Peçam a intercessão para que a espiritualidade superior, quanto mais pessoas pedirem pelos apóstolos, mais eles poderiam ter força para continuar na luta da divulgação, da propagação da boa nova, da grande missão que eles vieram trazer. Então, se o próprio Paulo de Tarso reconhece a necessidade da intercessão, reconhece a necessidade e a saúde que a prece pode nos dar, o conforto e o bom resultado que a oração pode dar. Imagina nós que não chegamos nem aos pés de um Paulo de Tarso. Imagina como pode nos ajudar a prece, a intercessão, a oração, a súplica da intercessão. Olha o que Emmanuel nos fala. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Então, meus amigos, se eu estou passando pela rua e vejo uma pessoa em sofrimento, eu vejo uma família abandonada pela sociedade, pelo Estado, em vez de eu achar que ela está enfeiando o meu ambiente visual, eu tenho que chegar e fazer uma prece, pedir a Jesus. Se eu não tiver um centavo para dar, ou não puder dar dinheiro, eu posso fazer uma oração, eu posso fazer uma prece. Nossos irmãos aqui estão participando hoje. O Fernando está falando, o Papa Francisco pede frequentemente orações. Exatamente.
O Papa Francisco pede diariamente quase que as pessoas orem por ele para que ele possa continuar a missão dele. Porque ele sabe o quanto a intercessão dos bons espíritos, dos santos, no caso dos católicos, pode ajudar a fortalecer a nossa jornada, a nossa caminhada. Aprendam a orar, pedir não tem problema não. A gente é muito orgulhoso às vezes, a gente não perde, a gente não quer perder tempo com as orações, a gente não tem noção, pela nossa ignorância, nós não temos ideia do quanto são importantes esses momentos de prece, esses momentos de oração. Então, está angustiado? Tá com medo de alguma coisa? Está se sentindo mal? Está se sentindo depressivo? Ora. Fala com um amigo. Ora por mim, meu irmão. Estou precisando hoje de um pouco de prece. Vê uma pessoa da tua intimidade, que você confie, que você goste muito. Pede para essa pessoa orar por você. Sabe, você que é mãe, ora pelos seus filhos. Ora pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Não tem aquela brincadeira, aquelas palavras que eu acho que foi Chico Xavier que falava, que a prece de uma mãe arromba a porta do céu. O pedido de uma mãe pelo seu filho arromba as portas do céu. Então, se a gente imagina, olha a potência, você que é mãe, olha o poder que você tem em mãos de fazer o bem. Se as suas preces, as suas súplicas arrombam as portas do céu, não tem ninguém que não vá ouvi-la. Então, algum espírito benfeitor, benfazejo, vai ouvir a sua prece, vai sentir a sua energia e vai enviar para aquele ser que é o objeto da sua prece, da sua oração, uma energia positiva, um amparo espiritual para que aquela pessoa, para que aquele espírito passe por aquela prova com mais conforto, com mais força, vai receber uma energia positiva. Então hoje é segunda-feira, está iniciando uma semana, estamos terminando mais um mês. Nós começamos o nosso processo de pandemia em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Já são 5 meses que nós estamos vivendo no planeta esses momentos tão difíceis. Olha quanta coisa aconteceu. Nós estamos aqui hoje reunidos nessa conversa fraterna, que é uma flor de lótus. A conversa fraterna é uma flor linda que nasceu no meio da lama da pandemia. Se não tivesse acontecido a pandemia e eu tivesse ficado trancafiado dentro de casa, talvez eu não tivesse nem iniciado esse trabalho. E hoje nós temos aqui tantas pessoas diariamente junto conosco. O que vocês fazem é sustentação, é ajudar, é contribuir. Essa conversa fraterna nossa vai seguindo e fica online. Várias pessoas assistem ao longo do dia, da semana, e está ajudando as pessoas que estão em sofrimento. E vocês são parte integrante disso, porque estão aí fazendo a sustentação desse trabalho. A oração é uma corrente de luz. Entramos na egrégora do amor incondicional. Exatamente, Patrícia. Exatamente. A oração é o remédio salutar que nós temos em nossa, e mais importante, é um remédio que todos nós temos ao nosso alcance, gratuito. Não precisamos gastar nada para ter. Vamos pedir a Deus. Não precisamos também esperar. Olha só que coisa que eu vou dizer para vocês agora. A gente não precisa esperar também um irmão, uma pessoa, pedir a nossa ajuda. Se nós sabemos, nós estamos percebendo que alguma pessoa do nosso círculo de amizade, do nosso círculo familiar, esteja em processo de sofrimento, esteja passando por uma prova mais difícil, esteja angustiada, vamos orar por ela sem ela pedir. Ela não precisa saber que a gente está orando. Ela não precisa saber que a gente está pedindo, que é a nossa, sou eu comigo mesmo, não é a pessoa. Sou eu comigo mesmo. Quando eu peço por alguém, é a minha fé, é a minha vontade de ajudar que importa naquele momento. Não é se a pessoa acredita na minha fé, nas minhas crenças, não importa. Eu não quero saber isso, eu só vou pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos mentores espirituais. Essa é a minha linguagem, porque eu sou espírita. Mas se eu fosse católico, eu falaria sobre os santos. Vou pedir a santo tal, Santa Rita de Cássia, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que interceda, Nossa Senhora, que interceda. Se eu sou protestante, eu peço ao Espírito Santo. Eu peço a Jesus, eu peço a Deus acima de tudo, porque eles vão direto.
eles não passam por intercessores, mas eu vou pedir, não importa a nomenclatura que eu use, o que importa é o que sai do meu coração. O que importa é a minha vontade de ajudar, o que importa é o meu amor, é a minha fé, para que aquela prece seja bem sucedida. Lembremos mais uma vez, para a gente poder, antes da gente encerrar nossa conversa, daquela passagem de André Luiz, no livro Nosso Lar. Vocês devem saber, aqueles que já leram esse livro, me marcou muito esse momento, que André Luiz foi um homem enquanto encarnado, a última encarnação dele, ele foi um médico aqui no Brasil. E a família dele não era uma família religiosa. Ele não orientou as filhas nesse aspecto. Os filhos, a família não era religiosa. Então, quando ele vai para o âmbito espiritual, ele poderia ter tido muito mais conforto se ele tivesse tido a prece e a oração das filhas, da esposa. Só que ele não podia cobrar, porque ele não ensinou, ele não deu essa orientação. E um dia ele tem um momento do livro que as pessoas que estão lá no Nosso Lar, na colônia, elas recebem cartas, elas recebem as orações das pessoas como se fosse em forma de cartas. Você vai num departamento das comunicações, onde a espiritualidade te apresenta todo mundo que foi durante a semana pedir por você. Você está desencarnado, seu pai, sua mãe que desencarnaram. Aí, tantas vezes por mês ou por semana, não me lembro agora, você vai naquele departamento para receber. E ele não recebia da família, e muitas pessoas recebiam preces e orações, e isso ajudava muito esses espíritos a darem continuidade ao seu processo de progresso, até para se libertar, inclusive, da ligação corporal ainda, porque acabou de desencarnar, está naquele processo todo de libertação e de caminhada adiante. E aí ele descobre, uma certa feita, que ele recebeu uma oração de uma única pessoa, orava sempre por ele, por André Luiz. E aí ele fica curioso para saber quem foi essa pessoa, que era uma única pessoa ia orar por André Luiz, somente uma, André Luiz, hein? O grande espírito. E aí ele vai e pergunta, quem é essa pessoa que ora por mim? E aí ele descobre, só um momentinho, aí ele descobre que essa pessoa que ora por ele, essa única pessoa que ora por ele, era uma paciente, uma pessoa que ele fazia caridade. Ele tinha essa pessoa que ele fazia um trabalho, e muitas vezes ele falava, lá vem aquela fulana, ai meu Deus do céu, tem mais o que fazer, mas ele não deixava de dar assistência, de dar consulta gratuita para os familiares dessa senhora. E ela era tão grata que quando ele desencarna, que ela descobre que ele desencarna, ela semanalmente ia à igreja orar por ele. E aquilo fez um bem enorme a André Luiz, num processo de evolução que ele estava vivendo. E aí ele compreende o quanto é importante a intercessão, a prece. E ele dá esse exemplo para nós. Ele dá esse alerta para você que é mãe, para você que é pai, para você que está criando seus filhos, para você que está educando pessoas. Procure tentar conduzir as pessoas a esse entendimento, a essa compreensão da necessidade que nós temos de orar pelo próximo, orar por quem já partiu, orar pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, porque um dia nós seremos necessitados dessas orações. Quando nós desencarnarmos, possivelmente nós vamos ter necessidade dessas orações, dessa intercessão. Segundo os católicos, a única coisa que tira a pessoa do purgatório é a oração. Os católicos dizem que se você for para o purgatório, quando você desencarna, para esperar o momento de você se quitar certos débitos para você poder ir para o céu, o momento do purgatório, se você tiver prece e oração, é muito mais fácil, muito mais rápido de você sair desse processo. Nada mais é do que o nosso processo de evolução nas colônias espirituais. Então, meus amigos, Emmanuel está nos trazendo aqui hoje essa reflexão sobre a necessidade da intercessão, sobre a necessidade da prece, da oração em nossas vidas. Vamos procurar agora, a partir de agora, orar um pouco mais. Sentiu angústia? Sentiu sofrimento? Não come um chocolate, não. Está depressivo? Não vai para a panela, vai para a oração.
Entra em processo de oração, pede a Deus que te ajude, a Jesus, aos bons espíritos, faz uma prece, faz uma breve meditação, pede à espiritualidade superior que te ampare, faça companhia, faça que as suas companhias vibracionais se elevem. E com essa elevação das companhias vibracionais, você vai conseguir se sentir mais confortável. Esse é o processo da grande capacidade de intercessão. E isso está ao nosso alcance. Orem por mim, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, para que eu tenha forças, para que eu tenha capacidade de me manter firme, se isso faz bem a você. Eu oro por você que está aqui comigo também agora assistindo essas palavras. Vamos fazer esse processo juntos, lindo. Se vocês tiverem uma prece, uma oração, mandem para mim também, como eu mando para vocês. Ontem eu recebi da Simone de Ciero um vídeo belíssimo que mudou meu dia, que me ajudou imensamente. Mudou imensamente o meu dia no sentido de reflexão, porque é um vídeo muito importante, que a gente tem que refletir, que a gente tem que pensar o tempo todo, que a gente tem que estar o tempo todo em sintonia com a espiritualidade superior, fazendo prece, oração. E isso é um processo da nossa capacidade de evolução. Olha só o que o Emmanuel nos alerta. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou, olha só, ele fala aqui pra gente de Paulo. Paulo de Tarso pede orações na sua primeira carta aos Tessalonicenses, e Emmanuel nos lembra também que Jesus orou pelos seus discípulos e seguidores nas horas supremas. O Mestre nos deu esse exemplo, gente. Se ele próprio, ele mesmo, quantas vezes nós sabemos, quem já estudou o Evangelho alguma vez, sabe que em vários momentos do Evangelho, o Evangelho esclarece que Jesus some e vai para a oração. Antes de acontecer o momento extremo dele do Calvário, ele não vai também para ficar em oração, ele fica horas e horas em oração, para se preparar para aquele momento, para as provas. O que é isso? Ele pede a intercessão do alto. O próprio Mestre nos dá esse exemplo. Ele não leva 3 discípulos também para ficarem em oração com ele, para que ele possa ser fortalecido. O que ele está fazendo ali? Levando sustentação e dando exemplo a nós de como devemos fazer juntos esse processo. Se o próprio Mestre Jesus, que é o nosso exemplo maior, nos demonstra a necessidade da prece, da oração, quantas vezes ele saiu e ele foi para meditar e orar, e ele dizia, nesse momento eu preciso me preparar, e ele se preparava, se fortalecia, era ali naquele momento de oração que ele se fortalecia para continuar a jornada. Olha o exemplo que nós temos. Vamos seguir os passos do Mestre com as nossas ações também, imitando ele nas coisas maravilhosas que ele deixou para a gente, que a nossa vida vai ser melhor. Então, se você nesse momento está se sentindo angustiado, se você nesse momento está se sentindo depressivo, ansioso, ora, pede a Deus, pede a Jesus que interceda por você, pede ao bom Espírito de luz, ao seu anjo da guarda que interceda por você, que leve o seu território, que leve os seus pleitos para a espiritualidade superior, para Deus, para Jesus, para que sejam concedidos. Pede a Nossa Senhora misericórdia e amor, que ela vai levar o seu pedido. Não há um pedido que a gente faça para Nossa Senhora que ela não seja, pelo menos ela não nos ouça. E se tiver ao alcance dela, ela vai atender. Se não estiver, ela conduz para os superiores, para que os superiores possam ver as possibilidades. Então, lembre-se disso. Lembre-se disso no momento de dor, de sofrimento. Entra no seu coração e ora, que você vai melhorar. Tá bom, meu amigo? Minha amiga querida. Vamos agora dar continuidade à nossa conversa de hoje. Eu quero lembrar vocês de 3 campanhas importantes, 2 campanhas importantes. Hoje é o dia da Segunda Sem Carne. Toda segunda-feira nós nos comprometemos a falar sobre esse tema, e mais uma vez aqui estou falando com vocês sobre a necessidade de nós reduzirmos a nossa quantidade de carne no organismo, reduzirmos a nossa alimentação carnívora, lembrando que isso faz parte, essa alimentação carnívora faz parte do nosso passado, que nós, enquanto primitivos, precisávamos nos alimentar de proteína animal, porque ainda não tínhamos tecnologia e ciência suficientes que nos mostrassem que a alimentação saudável, vegana e vegetariana poderia ser muito saudável, e todas as proteínas se encontram nos vegetais.
em outros alimentos que podem agora a gente pode trocar. Então eu convoco vocês todos a pensarem na possibilidade de uma vez por semana que seja, não comerem nenhuma proteína animal. Se não conseguirem, pelo menos sejam vegetarianos um único dia da semana. A Dani hoje mandou pra gente nas dicas positivas mais uma receita vegana que vocês devem ter recebido, vocês podem botar em prática. Vamos tentar pelo menos uma vez por semana. Eu já consigo ficar sem comer carne de 3 a 4 vezes por semana. Carne bovina eu como de 15 em 15 dias no máximo, porque realmente não me faz mais falta. Mas é uma questão é um processo. A intenção da gente aqui não é fazer apologia a nada, eu não tenho essa pretensão. Eu só gostaria de mostrar para vocês a necessidade que nós temos, meus amigos, de mudar o nosso comportamento como um todo. A nossa evolução depende do nosso comportamento desde a hora que nós vamos dormir até a hora que acordamos. Porque a gente precisa mudar, inclusive, nesse aspecto alimentar. Imaginem vocês comer coração de galinha. Quantas galinhas tem que morrer para que você se sacie de coração? Será que realmente você precisa desse alimento? Não tem nada que possa substituir esse alimento que provém através da dor e do sofrimento dos animais? Vamos ter amor pelos animais, vamos reduzir. Nós sabemos o quanto essa indústria pecuária ela é nociva ao organismo dos animais, ao nosso próprio planeta. Está na hora da gente modificar esse comportamento alimentar para ajudar o planeta a evoluir. Vamos pensar. A campanha da segunda-feira, segunda sem carne, coloca no Google, segunda sem carne, Meatless Monday, e você vai ver como tem gente já aderindo a essa campanha no planeta. Mais milhões de pessoas já estão aderindo a essa campanha. A segunda campanha que eu vou começar a falar um pouco mais intensamente com vocês agora, a partir de agora eu vou lembrar sempre, amigos, é a nossa campanha do GEF. Nós estamos com aproximadamente R$ 5.600 reunidos já para a constituição da nossa casa. Nós vamos precisar gastar aproximadamente R$ 3.000 só para poder tirar o CNPJ e fazer toda aquela parte de alvará e tudo mais. Já temos um contador à vista que vai nos ajudar a fazer isso. Só que a gente tem que pagar pelo serviço, porque eu não sou despachante, eu não vou fazer esse trabalho que eu não sei. Então, nós temos ainda que captar bastante dinheiro para que a gente possa pagar o primeiro aluguel. E nós estamos já chegando aí na reta final do ano, chegando em setembro. Nós não podemos deixar isso esquecido, porque se a gente esquecer de dar prioridade a essa campanha, eu tenho dado prioridade à campanha do agasalho, porque é uma coisa imediata, a campanha do alimento, porque as pessoas estão passando fome. Mas a partir dessa semana eu também vou dar ênfase à nossa campanha de constituição da nossa sede física. O GEF, Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, ele já existe na esfera espiritual, já existe aqui no mundo virtual. Nós estamos aqui nesse momento na sede do GEF, na sede virtual do GEF, Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, mas ele precisa também de uma sede física para receber todos vocês, para que nós possamos fazer reuniões públicas, estudos presenciais, tratamentos espirituais, passes. Nós teremos também estudos mais aprofundados, pretendemos fazer seminários, pretendemos fazer um trabalho incrível. Mas precisamos de uma sede física. Aqui na área do Largo do Machado, as coisas não estão baratas por aqui, está bastante caro, inclusive, mas a gente está começando já a pesquisar novamente para ver se a gente consegue abrir no começo do mês, do ano que vem. Mas a gente já precisa ter a grana para isso. E a gente tem ainda mais uns 3 ou 4 meses para captar dinheiro. Então, se vocês puderem nos ajudar, vai lá na nossa página principal no Instagram, na nossa página principal no Facebook, que nós temos lá o número da conta para vocês fazerem o depósito. E podem também entrar em contato comigo por inbox, no privado, que eu vou passar para vocês os dados da conta e vocês depositem quanto vocês puderem e quanto quiserem e quando quiserem. Não são obrigados a nada. Mas eu preciso falar sobre isso e pedir a vocês que nos ajudem a constituir a nossa casa física, para que essa casa possa se materializar o quanto antes. Tá bom, meus amigos? E para encerrar, eu quero lembrar também a vocês que nós vamos ter sábado agora às 9 horas da manhã o curso de Reiki nível 1 da Dani Lobo. Dani Lobo no Instagram,
tem também no YouTube a página dela, e eu super indico porque ela é mestra do meu mestre de reiki. E por mais que nós sejamos espíritas e não vamos envolver o reiki na nossa atividade espiritual, porque o reiki é uma terapia holística que não se relaciona diretamente com o espiritismo, nós já compreendemos perfeitamente que a frequência do reikiano ela é muito mais elevada, ela cresce muito, aumenta muito. Então, quanto mais reikianos no mundo, mais rapidamente esse mundo, esse nosso planeta, esse nosso mundo vai se regenerar. Por isso que a gente indica que todos vocês que quiserem e puderem, façam curso de reiki, virem reikianos. Vai ser reiki nível 1, olha, para quem tiver interesse, vai ser o primeiro nível, já dá para você ser iniciado, e ali você pode depois fazer o nível 2 quando você quiser, o nível 3, mas o nível 1 já vai te dar capacitação para você aplicar, fazer a autoaplicação e aplicar o reiki nas pessoas também. Você vai ver a diferença que vai ser a sua vida quando você se transformar no reikiano. Então eu super indico esse curso, tá bom? E para encerrar, antes de encerrar, eu quero indicar a vocês hoje o livro do Divaldo Franco, Aos Espíritas. Hoje eu me dirijo diretamente a você, espírita. A literatura de hoje é para quem quer ser espírita. Divaldo Franco escreveu um livro chamado Aos Espíritas. Olha que coisa bacana. E é uma coletânea de mensagens sobre a unificação, o movimento espírita e os espíritas. Ele fala sobre a unificação do espiritismo, a necessidade de nós sermos unificados, de nós termos uma doutrina clássica, de nós sermos fiéis e leais à codificação, às obras básicas do espiritismo. Por que o espiritismo precisa se manter ainda puro dessa maneira para evitar que haja contaminação de outras doutrinas, de outras seitas, que senão vai se transformar num problema? Aqui Divaldo Pereira Franco esclarece tudo isso. É muito importante esse livro. A presente obra, organizada por Álvaro Crispino, oferece-nos uma coletânea de mensagens ditadas por diversos espíritos, entre os quais destacamos Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho, Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, José Petitinga, Deolindo Amorim. Olha só, quantas mensagens de espíritos superiores, né? Todas elas abordam essencialmente aspectos importantes do movimento espírita, sua unificação e o papel do espírita nessa difícil tarefa de grande relevância. A partir de sua leitura, passamos a entender melhor como se organiza o movimento espírita, qual a sua finalidade, como se relaciona com a sua origem, falar sobre a codificação. Olha que coisa importante. Tudo isso aqui nesse livro aqui. Se você tiver interesse em conhecer o espiritismo mais aprofundadamente, não perca essa obra, é maravilhosa. Eu vou até reler também, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma semana linda e maravilhosa, um dia de luz. Vamos agora aqui no Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, um conselho para o dia de hoje. Capítulo 229. Ajude a todos os que estão enfermos. E as enfermidades também são da alma, tá, meus amigos? Não é só do corpo, não. Ajude a todos os que estão enfermos. Amanhã talvez deseje que alguém o visite em sua enfermidade. Olha a prece que eu falei no início da nossa conversa. Procure os doentes solitários que aspiram por uma palavra de conforto e de carinho. Não apenas seus parentes e amigos, mas até os pobres conhecidos e abandonados, que não encontram um sorriso de incentivo e que estão famintos de solidariedade humana e de amor. Vamos deixar de pensar só nos nossos parentes consanguíneos. Vamos pensar nas pessoas que estão passando por necessidade nesse mundo. Vamos procurar os solitários que estão sofrendo nesse momento. E as dores não são só físicas, não. O sofrimento, a enfermidade a que o nosso querido Carlos Torres Pastorino se refere, são as enfermidades da alma. O sofrimento emocional, o sofrimento psicológico, psíquico, espiritual. Vamos levar luz, vamos levar amor para quem precisa, não só para os nossos entes queridos, mas para todos os que necessitam. Eu desejo a todos vocês um lindo dia e que vocês possam à noite estar conosco no nosso estudo do Evangelho junto com a Glória. Hoje, não esqueçam, às 8h30 da noite, a nossa irmã Glória, nossa coordenadora pedagógica, nossa grande irmã e amiga, companheira de trabalho espírita há tantos anos, vai fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou estar com ela nessa live aqui pelo Instagram,
Vou recebê-la porque ela ainda não está trabalhando sozinha com o Instagram, está se adaptando ao Instagram ainda. E à noite ela vai estar conosco mais uma vez, nos brindando com seu estudo magnífico sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Um beijo para todos vocês, tenham todos um lindo dia. Até mais tarde.